Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente. Amém. Terminei de gravar agora, 1 Coríntios, a oração da noite, tá bom? Vocês querendo mesmo acompanhar, eu estou dando continuação no 1 Coríntios 12. Só que eu vou iniciar o Coríntios 12 aqui. Só que eu já gravei a palavra da noite com o 1 Coríntios 12, amém? Tá muito importante esse outro vídeo. É a mesma brusa, já entendeu? A mesma brusa, é continuação do capítulo do 1 Coríntios 12, amém? A mesma brusa. Quando tem dois vídeos com a brusa igual, é porque o assunto é o mesmo, entendeu? Não o mesmo, diferente, mas o capítulo é o mesmo. A oração que Deus deu e a oração que eu tô 1 Coríntios 12 completo, quando eu dou início, tá bom? Para falar dele todo, que é muito bom. E eu não vou dar pitisco não, porque é muito grande esse Coríntios 12. Amém? Que eu quero ler devagar e explicar. Se tiver explicação, tudo bem. Se não tiver, amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Obrigado por todos que estão seguindo a Cristo e que estão compartilhando. Amém, Morena? Deus abençoe, Morena. E Deus abençoe todos aqueles que estão acompanhando. Aqueles que passam perto de mim e falam, estou entendendo a graça, estou devagarinho, irmã Lúcia. Amém. Você está sendo um exemplo, Morena, também, viu? Compartilhe, dê um like, dê um joinha. Deixe Deus usar você. Amém? Porque Deus disse para Jeremias, Jeremias, abre a boca que eu encherei. E todos vocês, eu tenho certeza que estão abrindo a boca, estão aprendendo, que é para Deus usar vocês. Amém? Vocês não estão trabalhando para mim, vocês estão trabalhando para Deus. Amém? Vamos lá. Eu vou ler agora. Ai, 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 ai. Era isso que eu temia. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons. 1 Coríntios 12. Todo mundo. 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 12. Todo mundo tem um dom especial. Vamos ver agora, tá bom? Acerca dos dons espiritual, não quero, irmão, que sejas ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentil, levados ao ídolo, tá vendo? O mundo. Por quê? Muita gente era gentil, mas vivia negócio de carnalidade, de imagem de escultura, tá vendo? Ídolo, entendeu? Mesa branca, candomblé. Onde é que está dizendo também? Fita, Aparecida do Norte. Como é que se diz? Orar no crucifixo. Nada disso. Veja aqui, está dizendo aqui. No mundo, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. Não. Jesus não é anátema. Jesus não é maldição. Quem fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é o Senhor. Entendeu? Quem fala do Espírito de Deus. Agora veja. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá entendendo? Aí pronto. Ninguém pode dizer que Jesus é anátema e dizendo que Jesus é o Senhor. Entendeu? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério. E há diversidade de mistério. Mas o Senhor é o mesmo. Olha só. Preste atenção no que eu estou falando. E há diversidade de ministério. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja só. Não precisa explicação muito que já está claro. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entendeu? Veja só. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Veja só. E a outro
pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Entendeu? E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de língua. E a outro, a interpretação das línguas. Olha só. Agora veja, o 11. Mais um só e mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele faz a vontade dele, gente. A vontade dele. Tudo eu faço a minha vontade. Isaías 56. Entendeu? Eu faço toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Eu faço toda a minha vontade e não há ninguém que frute os planos. Jó 42 de vocês. Deus com os planos de vocês. Não. Ninguém frute os planos de Deus com a gente. Ninguém. Quando Deus quer, Deus quer. Entendeu? Unidade da diversidade. Porque assim como o corpo é um e tem muito membro, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Viu? Deus está em nós. Tem muito membro, mas Deus é um só em nós. Ele é a cabeça. Nós somos um barro e ele é a cabeça. Nós somos a igreja. Entendeu agora? Jesus habita dentro de nós e Deus também habita dentro de nós. Nós estamos com a cruz de Jesus, nós estamos com a unção de Deus, que é o penhor. Nós temos o DNA de Deus, que é o sangue. Quando Jesus disse está consumado, o Espírito desceu na terra e Deus batizou todo mundo naquela época com o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus. Deus deu o Espírito de Jesus para todo mundo e a gente veio nascer na barriga da nossa mãe. E até hoje o Espírito de Jesus está descendo nas barrigas da mulher. A gente não. A gente, quando morrer, só vai descer uma vez, depois do julgamento. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Viu só? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, na barriga da nossa mãe. Entendeu? Se Jesus não tivesse morrido, a gente não estava aqui não, meu amor. Não estava não, pode ter certeza. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Ai, que pérola! Viu? Viu só? O Espírito de Jesus desceu na terra, no 2 Coríntios 4 parece que também está dizendo isso. Entendeu? Desceu, batizou toda a carne, só que a gente não tinha nascido, nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5, as coisas velhas já passou, tudo se fez novo. Entendeu? O Espírito desceu na terra, aqui, olha só que pedaço lindo. Quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um só Espírito. Em Atos 2. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro. Veja só. Mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, viu? O pé não pode dizer nada. Um corpo, um membro não pode dizer a outro que não pertence a esse corpo. Todos pertencem. Veja só. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros num corpo, cada um dele como quis. Como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Deixa eu ver se tem alguma explicação aqui. Mas agora Deus colocou os membros num corpo, cada um deles como quis, tá certo? Agora, assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo, viu? Muitos membros e um só corpo, e a cabeça é Deus. E os olhos não podem dizer a mão. E os olhos não podem dizer a mão: não tenho necessidade de ti. Eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, os pés. Não tenho necessidade de vós. Veja, nenhum corpo pode dizer que não tem necessidade de uma coisa. Nenhum membro pode dizer. Os olhos não podem dizer que não depende disso, aquilo, outro. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Viu? Um corpo da gente que está dizendo que é fraco é o mais que é necessário. E os que reputamos serem menos honrosos num corpo, a esse honraremos muito mais, e aos que em nós são mesmo menos decoroso, damos muito mais honra. E aos que em nós são menos decorosos, já damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Eita! Honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidado uns dos outros, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidado uns dos outros. Cuidado uns dos outros. De maneira, tá vendo, que a gente só é um só. Deus está dentro de nós, Jesus está dentro de nós. A gente só é um só. Entendeu? De maneira que, se um membro padece, veja só, esse é o texto da oração da noite, que vocês vão ver. Então, tendo com essas duas brusas igual, é a oração da noite. Tá entendendo? Esse aqui é dando início. De maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Tá vendo? Ora, vós sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagre, depois, dons de cura, socorro, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Todo mundo tem poder, mas tem que crer. Desce tudo lá em cima. Você pode fazer uma oração e curar qualquer pessoa, mas em nome do Senhor Jesus. Não é mais em nome de Jesus, não. Os pastores ainda estão usando isso, em nome de Jesus. Por quê? Para eles, Jesus ainda vai ressuscitar. Na católica, Jesus ainda vai se ressuscitar. Não. Ele já ressuscitou, ele já deixou o ensinamento na Bíblia. A Bíblia agora não é mais sagrada, a Bíblia agora é um livro histórico. Jesus já morreu, já ressuscitou, deixou o ensinamento na Bíblia. Deus agora habita em nós. Nós somos Deus e Jesus. Que heresia que eu estou falando aqui? Que aqui está falando. Agora veja, tem todos dons de cura, todos.
têm todos os dons de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Isso aqui não tem nada a ver. Tem, mas é que eu estou dizendo assim, que aquela oração que os pastores faz, entendeu? Vai ver. Gente, de língua. Os dons de língua. Aí fala. Mentira. É engano que Deus bota. Eu também já passei por isso. Pensando que o Espírito Santo estava falando. Eu fazia aleluia, 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 aleluia. Eu me estressava. E agora? O Espírito Santo não faz isso, gente. Ele não é de confusão, não. Ele se manifesta em mim em qualquer lugar. E os outros já conhecem que quando eu estou com o Espírito aceso. Entendeu? Aí já fica parado. E ela também recebe o mesmo Espírito. E ela chega e chora. A Drica. Aconteceu isso lá na praça. Ele se manifestou em mim e se manifestou nela. Foi a coisa mais linda. E não precisa fazer barulho. Deus trabalha no silêncio. Meu Deus. Porquanto. Agora tem todos os dons de cura. Falam todos diversas línguas. Interpretam todos. Você viu que coisa? Agora fala aquela língua que ninguém entende. Palhaçada. Entendeu? Que não é isso. Mas Deus bota o engano. Sabe por que eu digo que Deus bota o engano? Vamos entrar uma coisa, vamos pular uma coisa assim. Sabe por quê? Eu vi, quando eu cuidava do meu cachorro, eu vi meu cachorro durinho. Durinho. Só que ele não estava duro, mas Deus fez eu ver. Que é para correr para a mulher orar, quando eu não tinha muita fé. Deus é capaz de tudo. Deus tira a maldição e bênção, gente. Deus cura qualquer coisa. Você, meu amado e minha amada, que eu vi que está com câncer, ore. Ore para Deus, para você ver. Deus vai te curar, minha irmã. Não sofra com nada, não. É a tua fé. Se você tiver fé, você não vai ter mais nada, minha irmã. Agora, buscar-me e me acharei quando me buscar do coração. Vocês não querem buscar Deus? Vocês querem... tá com câncer e não tem tempo de olhar a palavra e acreditar que Deus cura. Deus já fez coisa em mim que só vendo. Eu agora estou renovada. Eu era podre. Eu ia naquela Ultrafarma. Aquilo ali é uma maldição, eu vou te dizer. É remédio de promoção que tudo. Chegou, comprava remédio que não tinha necessidade. Graças a Deus que eu estou livre. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória a Deus. Você viu? Gente, as igrejas é maldição, gente. As igrejas é maldição. Gálatas 3, versículo 10 até o 14. Gálatas 1, versículo 8 até o 9. As igrejas é maldição. Agora vocês vão fazer o quê na igreja que não existe na Bíblia? Vocês estão contra Deus. Vocês não estão seguindo Deus. Vocês estão seguindo o pastor. Não tem pastor na Bíblia. Não tem papa. Não tem padre. Não tem. Não tem campanha. Não tem igreja, gente. A igreja somos nós. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus. Vou dizer de novo. Não existe dízimo. Não existe oferta. A Aparecida do Norte é uma boneca enfeitada do lugar. Ela não sai. Ela não cura ninguém e nunca curou. Deus curou e ele não disse, eu te curei. Por quê? Porque quem sabe o nosso corpo é Deus. A Aparecida nem do lugar sai, que ela não é Aparecida, ela é desaparecida. Deus botou esse engano também. Ele fez as duas, né? Eu faço a luz e crio as trevas. Ele criou as trevas, gente. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saio, eu faço ferreiro para destruir, mas nenhuma ferramenta preparada contra vocês. Segue em frente, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus tem plano na vida de vocês.
e vocês têm uma missão a seguir. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Amém? Amo vocês. Beijo, Morena. Tá bom? Dá o seu melhor. Em tudo que você fizer, Morena. E todo mundo, né? Deus abençoe.